Flávio Bolsonaro recebeu um sim da senadora Tereza Cristina para a vice, mas um não da Federação PP União Brasil para a formação de uma coligação presidencial nesta sexta-feira. Até o momento, o presidenciável do PL não conseguiu fechar nenhuma aliança com nenhum partido. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Luciana Amaral, de Brasília. A definição das chapas presidenciais entra na reta final. Mas Flávio Bolsonaro enfrenta resistência de partidos que até então eram considerados aliados naturais. O PP vetou a composição com Tereza Cristina como vice. Minutos antes do anúncio do partido pela neutralidade, Flávio chegou a dizer que a colega de Senado havia aceitado o convite. Depois, afirmou respeitar a decisão do partido, mas que ainda sonha com a ex-ministra da Agricultura do pai na chapa. Óbvio que eu respeito, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aliados de Flávio avaliam que a negativa do PP, depois de o presidenciável dizer que Tereza havia aceitado o convite, foi um constrangimento que poderia ter sido evitado. Agora, as negociações se voltam ao Republicanos. Uma opção de vice na sigla é Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, que já ajuda a campanha de Flávio na área econômica. Mas, até o momento, o partido tem demonstrado que seguirá a mesma postura de neutralidade da Federação PP União Brasil. A Convenção Nacional do Republicanos, que vai decidir a questão, está marcada para a próxima terça-feira. Nos bastidores, a avaliação é de que os partidos do Centrão têm mais a perder do que a ganhar ao se vincularem a uma chapa presidencial. Detentores de algumas das maiores bancadas no Congresso preferem preservar arranjos regionais e espaço para negociar com qualquer governo eleito. Flávio também tem intensificado as conversas com o Podemos, em articulação que conta com o apoio do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com quem se reuniu nesta sexta-feira. O partido se mantém neutro na disputa presidencial, mas a presidente do Podemos, Renata Abreu, começa a ter o nome ventilado para ser vice de Flávio. Por enquanto, interlocutores dizem que o foco dela está em buscar a reeleição para a Câmara dos Deputados. O cenário mostra como o tabuleiro mudou em relação a 2022. O Centrão continua mais próximo da direita no Congresso, mas evita acordos exclusivos na corrida presidencial. Integrantes do grupo até criticam o PL nos bastidores, dizendo que a sigla atira para todos os lados à procura de um aliado, para evitar não apenas a imagem de fragilidade e isolamento com uma chapa pura, mas também para ter mais tempo de propaganda eleitoral. Cristiano, tem várias teses, versões na mesa circulando, né? Você tem uma corrente que avalia que o Centrão optou pelo Congresso, porque o Congresso hoje que domina a agenda e os recursos federais. Você tem uma corrente que diz da imprevisibilidade do resultado, então é melhor não amarrar essa candidatura a nenhum cavalo. E você tem, isso circulou muito também nos últimos dias, o medo, né? O medo de que uma eventual aliança, seja do Ciro Nogueira, seja do Rueda, seja do Marcos Pereira com o Flávio, viria uma retaliação da Polícia Federal ou do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a sua... Com qual que você fica ou você tem algo mais ali na sua leitura, né? Caio, nunca é um fator só, né? Uma decisão como essa, geralmente, é uma combinação de fatores, mas especialmente com o problema entre o PL e o PP e a Federação, ele começou justamente quando veio a questão do Banco Master. Então, o primeiro líder ali que foi afetado por esse escândalo foi o Ciro Nogueira, quando veio. E ele não sentiu, por parte do Flávio, uma defesa. Pelo contrário, o Flávio até falou ali algumas palavras duras, até consideradas pelo Ciro Nogueira, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, deixou a relação dos dois um pouco conturbada. E até mesmo depois desse episódio que veio a revelação do áudio com o Flávio, o Ciro também rebateu dizendo, olha aí e tal, né? Então, esse é um ponto, isso acabou distanciando bem. Veja que são dois partidos, a federação, ela é PP e União, ela não é só. E isso também acaba dificultando. Então, já é uma complexidade desses dois partidos
deles fazerem as coligações ali nos estados, agregar mais um partido ainda, porque isso acaba ficando condicionado, limitaria o comportamento dos partidos. Então, o partido está pensando em ter essa flexibilidade maior para fazer essas alianças e aí se fortalecendo para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e serem fundamentais para a eleição, para qualquer presidente. O PP e o União também temem acabar fazendo essa aliança e beneficiando mais ainda o PL e o Flávio, ajudando ao PL a eleger uma bancada mais expressiva, o que transferiria também força para o partido, né? Então, a combinação disso é muito difícil, mas a gente já viu em política muita coisa mudar. E daqui até quarta-feira é uma eternidade em termos de política. Mas realmente está mais difícil, caminha mais para não ter essa aliança, né? Ô Sérgio, na sua percepção, qual é o estrago, vamos dizer assim, para a campanha do Flávio partir para uma chapa puro sangue? Se é que você considera que é um estrago, se ele se inviabiliza, se fragiliza muito? Não, Caio, eu acho que essa eleição é muito pragmática, né, para o Centrão. Ou seja, o foco é sempre na Câmara, né, eleger a maior bancada possível. Eu acho que eles fizeram um cálculo muito menos político e mais pragmático, como eu falei, para ver qual é a melhor possibilidade, né? Nós sabemos que o país está muito dividido, com 2 candidatos muito rejeitados. O centro tem uma participação hoje muito maior do que tinha em 2022. Então, acredito que esse foco mais as eleições parlamentares acaba deixando as eleições majoritárias um pouco menos atraentes. Então, não vejo que seja um grande prejuízo para o Flávio, talvez, obviamente, em tempo de televisão, mas em termos de engajamento, como a gente vê as pessoas se envolvendo na campanha, eu não acho que vai alterar muito. Aliás, muito pelo contrário, né, hoje há nomes do Centrão que poderiam até gerar algumas críticas ao Flávio por alianças, né? Então, acho que não vai acabar afetando na cabeça do eleitor o fato dele se lançar com uma candidata ou um candidato a vice do PL. Jussara, você está acompanhando bastante, nós juntos, inclusive, essa movimentação. Para você já é jogo jogado ou você apostaria, talvez, eu não digo só União Brasil e PP, mas também republicanos, você está apostando numa chapa puro sangue do PL mesmo? Olha, Caio, fazer uma previsão assim numa política que uma madrugada é suficiente para mudar todo o roteiro que vem até aqui é difícil a gente cravar. Mas o que a gente apura nos bastidores é que Flávio caminha para um isolamento. No caso do PP e do União Brasil, o que me dizem as lideranças é que essa eleição com esses 2 partidos, né, essa federação, optando pela neutralidade, é uma grande oportunidade para que essas 2 legendas que se aproximaram muito de Jair Bolsonaro durante o governo retomem a característica de centrão raiz, ou seja, para deixar muito aberto e se alinhar de acordo com as suas conveniências, à direita ou à esquerda. O que eles falam, olha, se a gente não se alinha com ninguém, a federação está livre para pular no colo do presidente Lula, caso ele seja reeleito. Então, tem cálculo, inclusive, pela reeleição do presidente Lula. E por que essa dificuldade também, Caio, de Flávio fechar essas alianças? É porque pela falta de perspectiva de poder. Embora seja um cenário muito polarizado, quando a gente vai conversar com as lideranças, ele já faz uns cálculos e vê que a situação de Flávio é menos favorável, né, para ele ganhar essa eleição. Então, isso entra no cálculo que esses partidos têm feito. Claro que os republicanos ainda têm um caminho a tomar, afinal de contas, eles fazem a convenção na terça-feira, os republicanos ali, vem a palavra final aí, mas o Marcos Pereira, que é o presidente da legenda, já vem ouvindo muitos nãos por parte dos dirigentes estaduais. O peso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tentar ainda uma composição é importante, obviamente, mas vem a pressão do Nordeste que não quer saber dessa aliança com Flávio Bolsonaro neste momento. Então ainda tem tempo até quarta-feira, até o último minuto, o senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, tem se empenhado nisso, mas principalmente pelo lado do PP e do União, me parece que o caminho até aqui é um não definitivo. Fica o suspense ali pelos republicanos, que caminha também por uma neutralidade, e o Podemos, mas Flávio Bolsonaro tem que pensar numa solução caseira para sua vice.
Cristiano, agora tem um fator aqui para a gente colocar na mesa que é a atuação do governo, né? Eu digo governo, a atuação legítima, política, né? Do governo, do presidente do PT, do Edinho Silva, de pelo menos neutralizar, né? E o governo fez isso, né? Com o Centrão. Ele conseguiu, na operação, juntar nesse caldo de fatores todo e segurar que partidos que têm ministérios no governo Lula 3 não fechassem, né? O governo, você vê uma operação do governo ali forte também para pelo menos impedir que fechasse essa coalizão? Olha, Caio, eles trabalharam, mas foi uma decisão muito mais dos partidos do que propriamente uma interferência por parte do governo. Então, foi um cálculo político feito e, como já foi falado aqui, né, como se eventualmente não tivesse acontecido nada com o Flávio e a gente visse aquela trajetória que a gente estava vendo das pesquisas, do Flávio ultrapassando o presidente Lula, crescendo e tudo mais, talvez o quadro fosse outro, né, com a perspectiva de poder. Mas isso não aconteceu. E o que está se mostrando é que o presidente Lula está liderando tanto o cenário de primeiro quanto de segundo turno. Aqui, uma ou outra pesquisa mostra a situação de empate técnico, mas esses partidos também sabem que eles não precisam necessariamente atender ao presidente Lula agora, porque o presidente Lula ou qualquer outro que ganhar, eventualmente, vai precisar desses partidos, vai ter que convidar esses partidos a fazer parte do governo. E esses partidos, por mais que tenham membros de oposição, que tenham uma corrente oposicionista, a gente sabe, o Congresso ele tem uma vocação governista, o Congresso odeia ser oposição, né? Então, tanto vai ser bom para o governo chamar esse pessoal, porque cria uma espécie de seguro, garante uma governabilidade mínima, e esses partidos também é bom, porque fazem parte do governo, têm acesso a cargos, a emendas, mas não precisam entregar tudo aquilo, né, que de fato tem todos os votos que tem no Congresso Nacional. Acima de tudo, Sérgio, a gente não está vendo essa configuração toda nos mostrando e mostrando para o país que a eleição para o Congresso ela vale tanto ou mais até do que a eleição para a presidência da República e que a gente que é analista, repórter e que trabalha com isso precisa em algum momento virar essa chave de olhar muito mais a composição da Câmara e do Senado partidária, que é quem tem o controle da agenda e o controle dos recursos federais, muito mais do que a eleição para presidente da República? Eu não tenho a menor dúvida disso, Caio. Certamente é a eleição mais importante para o Congresso, até porque esses partidos vão garantir a governabilidade, né, como o Cristiano tem dito, são partidos que estão muito cômodos, porque ganhando quem ganhar, né, eles podem se acoplar ao governo, como vem acontecendo durante muito tempo. Nós vivemos uma era de muita polarização, que está mais atenuada. Então, qual seria a vantagem de um partido hoje, né, como os partidos que formaram a federação, de apoiar especificamente um candidato da esquerda ou da direita, sendo que eles têm uma abrangência nacional, e no Nordeste, por exemplo, está muito mais à esquerda, no Sul está muito mais à direita. Eu acho que o cálculo é que eles têm muito a perder, né, abraçando uma candidatura. E me parece também que os próprios diretórios estaduais são muito fragmentados, né? Há, claro, obviamente, tendências dentro de cada um dos diretórios, algumas lideranças nacionais, como a Tereza Cristina, estão mais aptas à direita, mas isso não é um fator que acontece no país todo, né? E, obviamente, eles querem eleger o maior número de bancada, o maior número de deputados, e isso aí pesa contra, né? Além disso, o que eu vejo, como disse a Jussara, há uma expectativa de poder que antes estava muito forte à direita e agora ela está muito mais próxima à esquerda, ou pelo menos está mais apta, dentro do que a gente vê pelas pesquisas, a uma possível vitória do Lula. Não está garantida, obviamente, essa vitória, também não está garantida a vitória do Flávio, como também há uma possibilidade de surgimento de uma terceira via, né, que eventualmente começa a ter algum corpo, né, e pode crescer durante as eleições, porque a rejeição é muito grande dos dois principais polos, e os partidos que querem eleger a bancada não vão estar colocando aí uma camisa específica de um candidato específico, né? Eles vão abarcar quem eles acham mais interessante de acordo com a região que estão aqueles candidatos, né? Jussara, para finalizar esse bloco, teve a troca do marqueteiro, né, que acabou sendo sobreposta pelo anúncio e depois pelo desanúncio da Tereza Cristina. Como que a campanha do Flávio, a gente está falando da campanha do Flávio, que é a principal candidatura de oposição, ela projeta
daqui em diante, segunda-feira em diante, com o novo marqueteiro, que é o Duda Lima, que é o mesmo marqueteiro do pai do Jair Bolsonaro em 2022? Na prática, eu te perguntaria, o que vai mudar? Olha, Caio, a intenção da campanha do Flávio é encontrar um rumo. O que a gente viu desde a pré-campanha, mas especificamente desde que foi revelado o áudio de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedindo financiamento para o filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, a campanha entrou em colapso, virou uma bateção de cabeça muito fragmentada, muita divisão interna, muitos desencontros, e a avaliação deles é que precisa colocar alguém que saiba lidar com o PL. E aí eu falando do PL do grupo de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, e também com o bolsonarismo. E aí eles vão atrás de Duda Lima, que é um nome de confiança de Valdemar Costa Neto, mas também atuou na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a avaliação é alguém que sabe lidar com os milindres dessa relação. Então, no mínimo, o que se quer é encontrar um eixo para a campanha do Flávio. A gente viu um Flávio muito perdido. Ele começou a pré-campanha dizendo que era moderado, dizendo que era um Bolsonaro vacinado, e agora a gente vê um Flávio Bolsonaro emulando a figura do pai, subindo o tom, falando palavrão em alguns vídeos, também voltou a fazer assim como o pai, fazendo uma live semanal toda quinta-feira. Enfim, o Flávio está meio perdido, a identidade dele ainda não foi encontrada. Quem é esse Flávio que vai ser apresentado? Então, a chegada do Duda Lima é muito no sentido de tentar encontrar um rumo para Flávio Bolsonaro. E, claro, tentar explicar que esse isolamento que a gente está vendo, que está se formando aqui, não é exatamente fraqueza. É difícil, ele vai precisar reorganizar a casa. Agora, só um ponto aqui, só para a gente comparar, né? Eu acompanho a família Bolsonaro desde 2018, a primeira candidatura de Jair Bolsonaro. Naquela época, a convenção de Jair Bolsonaro, ele teve gritos contra o Centrão no palanque, inclusive falado pelo general Augusto Heleno. Agora, a gente vê o filho, 8 anos depois, vê o filho tentando ali, se esforçando para ter o Centrão ao seu lado.